Quando se olha para os problemas da sociedade, se tem vontade de entender a sua origem. Por que existem esses problemas? De onde eles surgem? Né? E os seres humanos eles acabam identificando causas políticas, econômicas, na maior parte dos casos. Como se a política e a economia exclusivamente fossem as fontes de todos os problemas existentes, as fontes geradoras. Né? Mas quem tem uma visão mais espiritual da vida e olha a existência para além da política e da economia, compreende que os problemas são resultantes do ser humano na sua individualidade. Hoje temos 7 bilhões de habitantes sobre o planeta Terra, né? Mas qual é o nível de consciência espiritual dessas pessoas? Elas têm uma compreensão da lei da causalidade, ou seja, que todas as ações geram efeitos? Que tudo que nós fazemos volta para nós mesmos? Que na verdade o mal que fazemos para o semelhante é para nós? Porque a lei da causalidade processa tudo e tudo retorna à sua origem. Né? Então, para entender os problemas da humanidade, nós precisamos de um raciocínio bastante simples. Bastante simples, porque, na verdade, tudo é muito simples. Né? Quando eu falo de simples, não me refiro à mediocridade, a algo simplório, mas algo que aí está e que basta um pouco de observação para entender o que está acontecendo. Com os problemas humanos é isso, as pessoas não estão olhando para o lugar certo. Estão tentando colocar a origem dos problemas em algo material, na economia, na política. Sim, a economia e a política contribuem para o surgimento de problemas, né? Mas a própria política e economia, da forma como estão hoje, são problemas gerados pelos seres humanos. Então, nós temos que ir à raiz dos problemas. Enquanto nós ficarmos apenas tratando os efeitos, não chegaremos a lugar algum. Né? Caímos numa fragmentação absurda, caímos num desencontro frente às informações, surge um excesso de informações e as pessoas não conseguem focar o seu olhar onde precisam focá-lo para que possam entender as coisas. Né? Então a própria política e a economia, né, com seus problemas nos dias atuais, são resultantes de um ser humano não resolvido consigo mesmo, na sua esfera individual. Então, se nós quisermos melhorar o mundo, a sociedade, nós precisamos primeiramente melhorar o ser humano. As coisas não vão melhorar enquanto o ser humano não melhorar. Né? Alguns poderiam me dizer, mas esse seu pensamento é muito simples, é um pensamento vazio, você está aqui falando vacuidades apenas? Apresente algo mais concreto que realmente ajude as coisas a melhorarem, mas isso é algo concreto. Se o ser humano não melhorar na sua esfera individual, nada vai melhorar. Mas por que as pessoas não aceitam isso? Na sua simplicidade. Porque elas não querem se mudar a si mesmas, não querem promover uma transformação interior. É muito mais fácil colocar a culpa única e exclusivamente na política, na economia, na cultura, na falta disso, daquilo ou daquele outro, sendo que a origem de todos os problemas está no próprio ser humano, né? Desde o mais humilde cidadão até o mais abastado. Todos os seres humanos fazem parte de uma grande corrente de causas e efeitos. Né?
Tudo nessa vida é processado pela lei da causalidade. Então, é preciso olhar de forma muito simples para a vida do indivíduo. Cada um precisa se perguntar a si mesmo: o que eu estou fazendo aqui? Qual o objetivo da minha existência? Em busca do que eu estou andando? Ou em busca de nada? Eu observo nitidamente que estamos diante de uma humanidade de pessoas dormentes, pessoas adormecidas, e essas pessoas adormecidas que não querem acordar, que não querem fazer o seu trabalho interior, procuram colocar a origem dos problemas humanos em alguma coisa, ou em coisas, várias coisas, seja aí a política, a economia, a cultura. Todas essas coisas contribuem sim para o aumento dos problemas, mas essas próprias coisas, elas são efeitos das próprias ações humanas. Então é aquela questão: ou nós mudamos o ser humano, ou ele procura conexão com algo maior, com as leis universais, com o cosmos, com a vontade de Deus, queira você denominar isso da forma como quiser, ou do contrário, as coisas não vão melhorar. Vão continuar piorando cada vez mais porque as ações humanas são erradas, as atitudes, o jeito das pessoas encararem a vida está em desarmonia com as exigências do universo. O que o universo cobra de nós? Vamos pensar um pouco sobre isso. Que sejamos responsáveis, porque cada causa fornecida vem acompanhada de efeitos. Então é daí que as coisas partem. É preciso surgir uma obediência à lei da causalidade. Mas muitas pessoas acreditam que as ações humanas não geram consequências, que tudo é por acaso, que não existe uma relação de causa e efeito. A partir dessa simples dedução, nós conseguimos entender por que os problemas se avolumam cada vez mais. Quando as pessoas não querem reconhecer uma lei que é tão clara e objetiva como a lei da causalidade, como elas podem ir bem no resto de suas vidas? Então, a coisa começa por aí. Observar a lei da causalidade, respeitá-la, intuir as coisas antes de agir. As pessoas hoje vivem de forma muito irrefletida, mas sem intuição, sem vida interior, sem pesarem as suas ações com a consciência. O ser humano precisa pesar tudo com a sua consciência, com a sua intuição, porque do contrário ele vai fornecer causas erradas e a lei da causalidade vai processar essas causas erradas que vão gerar efeitos indesejados. Depois que as pessoas estão sofrendo por causa dos efeitos de suas ações, que reclamam, mas precisam pensar antes de agir, pensar intuitivamente, se abrirem para algo maior, porque as pessoas estão muito fechadas hoje, vivem ou naquele racionalismo bitolado ou naquela sensualidade depravada, são os dois extremos, mas tudo isso é resultante desse hipertrofiamento mental e atrofiamento espiritual que a humanidade vivencia hoje. Então a solução para os problemas da humanidade é muito simples. É despertar, ouvir a sua consciência, ter noção que existe uma lei espiritual chamada lei da causalidade ou do retorno, causa e efeito. O ser humano precisa sempre consultar a sua consciência, porque ela é um espelho que reflete a vontade de Deus dentro do ser humano. Quem não consulta a sua consciência e vive de forma irresponsável nunca vai conseguir resolver os seus problemas e vai ser
um indivíduo prejudicial para o coletivo, como a maior parte das pessoas são prejudiciais para o coletivo, porque vivem inconscientemente e depois ainda se admiram que o mundo está mergulhado em tantos problemas. Então não é a economia, a política que nós precisamos modificar em primeira mão, mas o ser humano. Se nós transformarmos o ser humano, a política, a economia, a cultura, tudo isso vai se transformar automaticamente como uma decorrência da transformação interior do ser humano. Eu sei que esse assunto aqui pode parecer simplório para muitas pessoas, medíocre, mas é por aí que as coisas começam. É por aí. Enquanto que nós não partirmos desse ponto, todos os demais esforços serão em vão, cairão por terra. E a vida das pessoas sobre o plano terreno vai continuar piorando cada vez mais. As coisas não vão melhorar enquanto que as pessoas não partirem desse ponto básico e elementar. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!